A paz de Cristo seja com todos os corações. Hoje nós iremos falar sobre a pureza, amém? E também sobre o que corrompe a pureza, né? Então iremos falar sobre a corrupção da pureza. É um assunto muito importante que eu quero trazer aqui para a amada igreja do Senhor, importante para a minha vida, importante para vossas vidas, amém? Você que está em casa, tem a sua Bíblia, eu peço que você pegue, amém? Se você puder pegar, para que possamos juntos meditarmos na palavra. Pode ser que a minha tradução seja diferente da sua, ou a sua diferente da minha, mas o entendimento vai ser o mesmo, amém? Em nome de Jesus, vamos ler o livro de Gênesis, amém, meus amados? Você que está aí, eu peço que você tenha atenção à palavra que você vai ouvir. Você que está no FOIU, ainda não adentrou aqui a live, eu peço que você tenha atenção à palavra do Senhor, amém? Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra diz que a fé, não a fé física, não a fé do homem, a fé da carne, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a fé espiritual, a fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, amém? Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Uma palavra muito conhecida do povo de Deus, porém pouco observada e pouco vivida. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Esse versículo aqui é muito conhecido. Você que está chegando, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre a corrupção da pureza, amém? Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Deus disse aqui. Para quem que Deus disse aqui? Para o arquiteto da criação, Jesus. Façamos o homem a nossa imagem, a imagem de Deus. Não é essa imagem aqui, ó, física. Não. A imagem de Deus. E a nossa semelhança. Semelhança. Amém? Imagem significa o quê? A imagem significa algo parecido. A imagem. Imagem de Deus. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, parecido com Deus. Porque Deus estava criando o homem do pó da terra, o primeiro ser, Adão. E quando Deus criou Adão, ele tinha a imagem de Deus. Porque Adão, ele era o quê? Puro. A imagem de Deus. Puro. E Adão tinha o quê? Ouvidos, olhos, nariz, boca. Tinha um corpo. Tinha cabeça. Amém? Então Deus criou o homem do pó da terra, do barro, a sua imagem. Conforme a nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança. Aí Deus acrescentou algo no homem. A pureza. Porque Deus é puro. A santidade. Porque Deus é santo. A bondade. Porque Deus é bom. O amor. Porque Deus é amor.
Amém? Então Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Adão conhecia tudo que era bom. Tudo que era bom, Adão conhecia. Tudo que era louvável, Adão conhecia. Amém? Tudo que era perfeito, Adão conhecia. E Adão também conhecia a face de Deus. Isso aqui é muito forte, meus irmãos. É muito forte. Amém? Muito forte. Então lemos aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então vemos aqui que Deus criou o homem do pó da terra, do barro, conforme a nossa imagem, diz a palavra de Deus, né? Com pés, mãos, ouvidos, narina, nariz, boca, olhos, um corpo, um ser. Amém? Conforme a nossas semelhanças, os atributos que eu li aqui, certo? E Deus deu uma ordem para que Adão dominasse sobre todos os animais na terra e no mar. Amém? E no versículo 15, ainda em Gênesis capítulo 2, versículo 15, mais à frente. A palavra diz assim, eu quero que vocês atentem para essa mensagem. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus, o homem, Adão, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus pegou o homem, Adão, e o pôs no jardim do Éden para lavrar o jardim, para cuidar do jardim, para administrar o jardim, porque Adão tinha domínio sobre a terra. Amém? Deus tinha dado essa ordem, Deus tinha dado esse domínio para que Adão dominasse sobre a terra. Mas ele tinha que cuidar e tinha que guardar. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comereis livremente. Versículo 17. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Então Deus criou o homem do pó da terra, a sua imagem, conforme a sua semelhança, colocou-o no jardim, para que ele cuidasse e lavrasse do jardim, e ordenou, dizendo, de toda a árvore do jardim comereis livremente. Adão, você pode comer isso aqui. Isso tudo aqui você pode comer, Adão. Tudo isso aqui você pode comer livremente, sem exceção. Tudo isso aqui, Adão, é lícito. Você pode comer, se alimente, se farte. Você não precisa pagar. Você pode comer. Sentiu fome, necessidade de se alimentar? Vá lá e coma. Era isso que Deus estava dizendo para Adão, para que possamos entender. Mas Deus disse também no versículo 17 de Gênesis 2. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal. Atente aqui que Deus não falou qual é o fruto que Adão não poderia comer. Por que eu estou falando isso? Porque a escola ensina, a faculdade ensina, o mundo ensina que o fruto é a maçã. Mas a Bíblia não fala qual é o fruto. A Bíblia fala sobre de toda a árvore do jardim. De toda árvore. Não fala o fruto específico. Então essa história de dizer que é a maçã o fruto do pecado é mentira. Amém? É mentira. Porque a Bíblia não aponta qual é o fruto, mas sim a árvore. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás. Amém? E no versículo 18: E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Ou seja, no versículo 18 de Gênesis capítulo 2, Deus criou a Eva, a auxiliadora, a adjuntora, a esposa, a amiga, a companheira de Adão, porque Adão estava só no Éden. Cada animal tinha o seu par, mas Adão não tinha o seu par. Adão estava só. Então Deus observou ali aquela situação e criou a mulher para completar o homem. Amém? Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Agora vamos falar no capítulo 3. A tentação de Eva e a queda do homem. Então vemos que no início Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Vemos que Deus colocou o homem no jardim para que ele cuidasse e lavrasse do jardim. Vemos também que Deus deu uma ordem expressa para o homem, para Adão. De toda árvore dos jardins comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E vemos também no versículo 18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe esteja como diante dele, ou seja, a sua esposa, a sua companheira, o seu braço direito. Amém? Agora no capítulo 3 de Gênesis, a palavra vai falar sobre a tentação de Eva e a queda do homem. Então vemos aqui, até aqui no capítulo 2, podemos ver que há uma pureza, que há uma inocência, que há uma santidade. Agora no capítulo 3 vamos conhecer o que levou o homem à queda. O que levou a mulher à queda. Amém? E o que isso causou na vida deles, em nome de Jesus. Capítulo 3 de Gênesis. Você que tem a sua Bíblia, abra, por gentileza, para acompanharmos a leitura. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, atenção, ora, a serpente era mais astuta que todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Animalia significa os animais. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, meus irmãos, olha só, olha só. Quem é essa serpente aqui? Quem é essa serpente aqui do capítulo 3 de Gênesis? É o diabo. É o diabo. Então, quando Deus criou o homem, quando Deus plantou o homem no jardim, o diabo estava lá. Ele observou tudo. Ele observou tudo. E assim, o diabo observa a minha vida e observa a tua vida. Amém? E o diabo sabia o que Deus tinha dito para Eva, porque ele ouviu, ele estava lá, ele viu. O que Deus disse para Adão? E ordenou o Senhor dizendo ao homem: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O diabo sabia disso. A serpente sabia disso. Mas por que a serpente ela foi em Eva? Vamos aprender isso aqui. Por que a serpente ela foi em Eva? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalias, que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente, no ouvido da mulher, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente sabia. Ela sabia.
Aí vamos lá. Versículo 2 de Gênesis 3. E disse a mulher serpente: do fruto das árvores dos jardins comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse, oh glória, Deus. Disse Deus. Isso aqui é muito sério. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então Eva sabia. Eva sabia da direção que Deus tinha dado para Adão. Eva sabia. Porque Deus deu a direção para Adão. Deus deu a ordem direta a Adão. E Adão deu a ordem para Eva. Amém? Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha aí. Olha o diabo. Olha o diabo. Como é que ele trabalha? Olha o diabo como é que ele trabalha para derrubar o crente. Olha o diabo como é que ele trabalha para derrubar o homem e a mulher na presença de Deus. Olha, o diabo sabia o que Deus tinha dito para Eva, para Adão. O diabo sabia. O diabo sabia até que ponto o homem e a mulher poderiam tocar, até onde eles poderiam ir. O diabo sabia o que eles poderiam fazer, o diabo sabia. Mas o que ele diz? Ele vai repetir aqui, ó. Olha o diabo dizendo, versículo... Ó, e esta disse a mulher, a serpente, o diabo. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse? Olha só que atrevimento. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Tipo assim, ele está dizendo, mas que negócio é esse? Como é que você não vai comer de todo o fruto? Que história é essa, Eva? Que história é essa? Meus irmãos, vigiai, porque o diabo ele é astuto e ele é sagaz. Amém? Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, o diabo, disse à mulher: certamente não morrereis. Olha aí, ó. Certamente não morrereis. Amém? Não morrereis. Então o diabo já distorceu. O diabo conseguiu tocar aonde não era para ele tocar. Porque Deus deu uma ordem para o homem. Mas o diabo disse, versículo 4. Então a serpente disse, mas a mulher... Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Você pode comer. Pode comer só uma fruta daquela lá que você não vai morrer. Você não vai morrer. Olha o engano. Olha o engano. Versículo 5. O diabo dizendo para Eva: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha aí. Meus irmãos, para que vocês entendam, os olhos do primeiro casal que Deus criou aqui na terra, Adão e Eva, eles eram fechados para os olhos da carne. Ou seja, eles não viam como nós vemos hoje. Hoje, eu e você vemos com os olhos físicos. Amém? Melhor dizendo, nós vemos com os olhos físicos. Adão e Eva, eles olhavam com os olhos espirituais. Espirituais. Porque eles andavam no Espírito e viviam no Espírito. Entenderam? Eles eram seres espirituais. Eles não conheciam as coisas da carne, somente as coisas do Espírito de Deus. Amém? Mas o diabo é tão sagaz, tão astuto, que ele vai trazer uma palavra que vai causar um impacto ao ouvido de Eva. Versículo 5. Porque Deus sabe, olha só o que o diabo diz para Eva: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes,
se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. E aqui tem uma verdade. Os olhos iriam se abrir do momento que comesse do fruto a qual Deus determinou que não comesse. Os olhos iriam abrir, mas iriam abrir para a carnalidade, iriam abrir para o pecado, iriam abrir para a imundícia. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Amém? Versículo 6. Agora atente isso aqui para o versículo 6, de Gênesis 3. E vendo a mulher, Eva, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável, concupiscência dos olhos. A Bíblia não fala sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, para dar entendimento. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha só o versículo 7. Então foram abertos seus olhos, e ambos, os dois, e conheceram que estavam nus. Olha aí, ó. Eles conheceram, eles viram. Adão viu a nudez de Eva, e Eva viu a nudez de Adão. Se assustaram. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas eles não viviam assim? Deus não criou eles assim? A nudez significa o quê? Eles estavam nus. E enquanto eles não sabiam que estavam nus, que estavam sem roupas, sem vestes, mas ambos estavam normais, tranquilos, em paz. Essa nudez ela simbolizava a pureza, a inocência. A inocência. Porque o homem não precisava de roupa. Adão não precisava de roupa para se apresentar diante de Deus. Eva não precisava de roupas, de vestes, para se apresentar diante de Deus. E ambos, Adão e Eva, não precisavam estar vestidos, cobertos, para estar diante um do outro. Não. Não. Porque Deus é santo, Deus é puro. Deus é puro. Então para que o homem ia ter roupa? Para que a mulher ia ter roupa na presença de Deus se eles tinham a semelhança de Deus, a pureza, a santidade neles? Entende isso, meus irmãos? Vocês estão entendendo o que o diabo armou para Adão e para Eva? Isso aqui é muito sério. O diabo, ele armou uma cilada para derrubar Adão e Eva, para fazer com que aqueles seres que eram espirituais, aqueles seres que eram puros, aquele casal que era inocente, aquele casal que não havia pecado, aquele casal a qual não havia corrupção, armou cilada para que viesse cair, e a queda. E hoje, quantos crentes não estão seguindo o caminho de Eva? Porque Eva, ela começou aqui errado. Eva começou dando ouvidos a Satanás, a antiga serpente. Eva não vigiou na terra dos viventes, mas antes ela começou a dar ouvidos à serpente. E a serpente maligna, cheia de ira, viu que Eva estava aceitando aquelas palavras. E astutamente, a antiga serpente, o diabo foi trabalhando no ouvido de Eva. Então, o primeiro passo: não coloque os seus ouvidos à disposição da serpente, do diabo. Não coloque os seus ouvidos em coisas que não é para que você ouça. Não coloque os seus ouvidos em coisas que não convêm, que não edificam, que não vêm da parte de Deus. Porque Eva, enquanto ouvia Deus, Eva estava no caminho. Eva, enquanto ouvia Deus, Eva estava na posição.
Enquanto Eva ouvia Deus, Eva estava em santidade, Eva estava na pureza. Mas quando Eva, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Começou ali um diálogo entre a mulher e a serpente. A mulher estava na pureza, mas a serpente estava ali descilada. E o grande erro de Eva foi que ela abriu os seus ouvidos para quem não deveria abrir. Então tome muito cuidado, meus irmãos, com quem você abre os teus ouvidos para você ouvir. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. O diabo derrubou Eva e consequentemente derrubou Adão. Seres espirituais, seres que não conheciam o erro, o engano. E o que você acha que ele fará comigo e contigo se nós não vigiarmos na terra do vivente? O que você acha que eles farão conosco se nós não vigiarmos na terra dos viventes? O que você acha? O que você acha? Então temos que vigiar. Temos que vigiar, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Amém, irmã Beatriz? Amém. Então, meus irmãos, a antiga serpente, o diabo, ele está aqui rodando pela terra, está passeando por ela. A mesma serpente que derrubou Eva, a mesma serpente que levou o casal puro, santo, imaculado à queda, está na terra rodeando, buscando quem possa tragar. A palavra diz em 1 Pedro, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está ao derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. E quem é que o diabo, a serpente, ele quer tragar? Aquele que der ouvidos para ela, aquele que não vigiar nessa terra, aquele que não se manter na posição de Deus. São esses, os crentes desligados. Eva se desligou. Eva tentou para as palavras de quem não deveria tentar. E aí veio a queda. Amém, meus irmãos? Amém? Continuando a mensagem. E Eva deu fruto para o seu marido. Ela comeu e deu a Adão. Foram abertos os olhos, ambos conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então eles perceberam, nós estamos nus. Estamos nus. O que está acontecendo? Eu tenho que me cobrir. Olha só que ponto o homem chegou. Essa nudez aí, ela simboliza o pecado. Ela simboliza, melhor dizendo, perdão, essa nudez que Adão e Eva perceberam que estavam nus e ficaram assim. O que está acontecendo? Simboliza a vergonha. Porque após a queda, após o pecado, o homem teve o quê? Vergonha. Adão teve vergonha de Eva. E Eva teve vergonha de Adão. E ambos, Adão e Eva, tiveram vergonha de quem? Do próprio Deus. Mas antes, eles não tinham vergonha de Deus. Eles não tinham. Mas após os seus olhos serem abertos e conhecerem o pecado, que estavam nus diante um do outro, tiveram vergonha. Então o pecado tem levado muitos à vergonha. Isso aqui é muito sério, queridos. Amém? Isso aqui é muito sério. É sério demais. Então eu peço a você que atente. Atente para essa palavra, porque eu creio que o Senhor falará ao seu coração. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 8. Atente, olha só o versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja, então, na viração do dia, Deus passeava no jardim e procurava Adão para falar. Isso aqui é muito sério, queridos. Muito sério. Versículo 8, vou repetir. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia.
E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Olha só o que o pecado faz na vida do homem e da mulher. Olha só o que a desobediência faz na vida do homem e da mulher diante de Deus. Olha só. Deus passeava na viração do dia e procurava Adão, falava com Adão face a face. Mas nesse momento Deus passava pelo jardim na viração do dia. E a palavra diz que Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor entre as árvores dos jardins. Isso significa o quê? A vergonha. O pecado causa vergonha. O pecado faz o homem e a mulher se esconder de Deus. E hoje tem muitos irmãos e irmãs que estão vivendo dessa forma, estão se escondendo do Senhor. O Senhor está chamando, mas estão se escondendo porque tem vergonha. Porque o pecado está aí, o pecado está iminente. Porque assim como Eva caiu, muitos estão caindo diante da presença do Senhor, cedendo às tentações, cedendo ao pecado. E quando o diabo, a serpente, consegue o que ela quer causar o quê? A queda do homem, a queda da mulher. E aí vai vir um quê sobre a vida daquele homem e daquela mulher? A vergonha, o medo, o remorso, querer se esconder, não quer falar com ninguém mais, se isola. É assim que Eva fez e Adão, ambos fizeram, se esconderam. Versículo 9: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Olha só, meus irmãos, sendo que antes da queda, Deus não precisava chamar Adão. Adão estava ali, aguardando a presença de Deus ali. Adão estava ali aguardando Deus passear na viração do dia, para conversar, para estar diante dele face a face. Amém? Mas aqui no versículo 9, Deus teve que chamar Adão. Adão, onde estás? Por que Deus chamou Adão? Porque Adão estava escondido junto com Eva. Adão se escondeu. O pecado faz o homem se esconder de Deus. O pecado faz o homem se afastar de Deus. E muitos estão assim hoje dentro das congregações, dentro dos templos, dentro das igrejas. Estão longe de Deus, estão escondidos de Deus. Estão escondidos. Estão escondidos. E Deus está chamando. E você vê que Deus chama pelo nome. E hoje Deus está chamando você pelo teu nome. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Porque Deus conversava com Adão. Adão conversava com Deus face a face. E isso simboliza o que hoje na vida do homem e na vida da mulher? A oração. Quando o homem, quando o crente, ele tem uma vida de oração, ele tem um diálogo direto com o Pai, com Deus que criou Adão. Mas quando o homem deixa de orar, quando a mulher deixa de orar, é porque o pecado entrou. O pecado entrou. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. A falta de oração na vida cristã, ela leva ao pecado, ela leva à queda. Porque quando paramos de orar, quando paramos de ouvir a palavra de Deus, quando paramos de meditar na palavra de Deus, o diabo ele vem chegando de mansinho, a serpente ela vem chegando de mansinho e ela vai começar a sussurrar nos ouvidos com enganos e mentiras, assim como fez com Eva. Amém, meus irmãos? Vigiai. Vigiai. Versículo 10. E ele disse, ou seja, Adão disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. Olha só. Olha que ponto o homem chegou. Olha que ponto aquele ser que era santo, inocente, puro, chegou. De dizer: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Meu Deus, Adão não temia Deus, mas aqui estava temendo. Por quê? Porque quando não há pecado,
quando há uma vida de santidade, de obediência a Deus, nós não tememos a Deus de termos medo de Deus. Nós tememos a Deus por reverência, por obediência, pela tua grandeza, pelo teu poder, porque Ele é Deus e não é outro. Mas Adão aqui, o temor de Adão não era o temor por obediência, era o temor pelo erro, pelo pecado, pela desobediência. Ele temeu a voz de Deus, porque Adão não era mais espírito aqui, ele já era o quê? Carne. Isso aqui é muito forte, meus irmãos. Ele é muito forte. E no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, a palavra diz o quê? Que o que faz separação entre o homem e Deus é os vossos pecados, as vossas transgressões, as vossas iniquidades. E o que fez separação entre o homem aqui e Deus foi o pecado, a desobediência. Isso separou o homem e a mulher de Deus. Amém? Irmã Beatriz, graça e paz. Não. O pecado afasta o homem de Deus. O que afasta é o pecado. É o pecado. A desobediência, a transgressão. A promessa, ela tem um tempo. Se você ler Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 12, versículo 1, o chamado de Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão. Precisamos meditar mais na palavra para entendermos o propósito de Deus em nossa vida. Existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Está lá em Eclesiastes 3. A promessa de Deus não se cumpre da noite para o dia. A promessa de Deus não se cumpre no já. Não. Existe um tempo. Amém? Existe um tempo. Mas precisamos querer viver o propósito de Deus. Temos que suportar o processo. Amém? Eu peço depois que você me chame ali na plataforma, no PV. Tá? Eu vou deixar meu WhatsApp aqui depois. Tá bom? Me chama aqui no meu WhatsApp, eu vou deixar aqui depois, ou me chama aqui no PV da plataforma, em nome de Jesus, tá bom? Seguindo aqui o raciocínio, versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Olha só o que Deus está dizendo para Adão. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Olha só, Adão não sabia que estava nu. E aí? E aí? Seguindo a mensagem. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Olha só. Olha aí. Olha o que Deus está dizendo. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou, Adão? Se só eu sabia da sua nudez. Se só eu sabia que você estava sem vestes. Quem? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Olha aí, ó. Deus não tinha advertido Adão? No capítulo 2, no versículo 16 e 17, Deus deu a ordem para Adão. Versículo 12. Então disse Adão à mulher. Perdão, versículo 12. Então disse Adão. Olha a resposta de Adão para Deus. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha aí. Olha aí. E o Senhor disse, e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha aí. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente está ferida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então vamos lá, Deus enquadrou Adão e perguntou: Adão, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Olha aí, ó, Deus começou a enquadrar Adão ali, porque Deus sabia.
E Adão responde a Deus. E Adão, ele dá uma desculpa. Adão, no versículo 12 de Gênesis 3, ele não assume. Ó Deus, eu pequei contra ti. Contra ti pequei. Te desobedeci, Senhor. Ele não faz isso. Ele não se arrepende. Mas ele diz, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Aí Deus vai enquadrar Eva. Olha só, Deus vai enquadrar Eva no versículo 13. E Eva vai dizer o quê? A serpente me enganou e eu comi. Também não assumiu o seu erro. Adão jogou para Eva e Eva jogou para a serpente. E no versículo 14, Deus vai à serpente, enquadra o diabo. E hoje, muitos estão assim vivendo. Ao invés de assumir os seus pecados, seus erros diante do Senhor, ao invés de assumir as suas falhas, suas faltas diante de Deus, buscar arrependimento, estão culpando esse ou aquele. Estão culpando. Ah, mas foi o diabo. Ah, o diabo armou o laço. Querido, a Bíblia está mostrando aqui que o diabo em nenhum momento ele obrigou a Eva. A serpente em nenhum momento pegou no pescoço de Eva. A serpente, o diabo, falou ao ouvido de Eva. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Então, as nossas escolhas trará consequências. Eva escolheu desobedecer a Deus, porque não vigiou na terra. Comeu da árvore que não era para comer e deu a Adão, seu marido. E Adão comeu da árvore que não era para comer. Os dois erraram e culparam um ao outro. Adão culpou a mulher e a mulher culpou a serpente. Mas ninguém foi suficiente para poder se arrepender diante de Deus. E hoje, muitos crentes estão assim. Estão culpando o diabo. Ah, mas foi o diabo. Ah, mas foi esse, foi aquele. Não, querido. Efésios capítulo 4, versículo 27, a palavra do Senhor diz assim: não deis lugar ao diabo. Eva deu lugar ao diabo. Eva parou para ouvir o que não era para ouvir. Eva começou a desejar o que não era para desejar. Eva começou a desejar o que não era para desejar. E aí? O diabo fez o papel dele. Então, pecou contra Deus, se arrependa. Desobedeceu a Deus, se arrependa. Peça perdão, misericórdia. Abandone o pecado. Em nome de Jesus. Não culpe este ou aquele. Eu não estou aqui defendendo o diabo. Não, claro que não. Mas temos que sermos inteligentes. Temos que viver a palavra como ela é. A Bíblia está mostrando aqui como foi a queda do homem e da mulher. A Bíblia diz o quê? Capítulo 3, versículo 1 de Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animalias, que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então o diabo ele se materializou ali numa serpente e foi até Eva. Porque o intuito dele era destruir, era derrubar, levar à queda a criação de Deus. E hoje, o diabo, da mesma forma, ele quer derrubar o crente, levar à queda. Mas ele nunca vai obrigar. A escolha é nossa. A escolha de pecar contra Deus foi do homem. A escolha de pecar contra Deus foi da mulher. Amém? Em nome de Jesus. Graça e paz, missionária Nívia. Boa noite, seja bem-vinda. Amém? Versículo 16. E aí vem o quê? E aí vem a consequência do pecado. No versículo 16 vem a consequência do pecado na vida do homem e da mulher. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 16. E a mulher disse, Deus disse à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terá filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.
E Adão, versículo 17, e Deus disse a Adão, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher. Olha só o que Deus está dizendo. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Olha só o que Deus está dizendo. Versículo 17. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher. Deus está dizendo, Adão, você não deu ouvidos à minha voz, mas antes deu ouvidos à voz da tua esposa, da tua mulher. E aí? Quem foi que criou o homem? Foi a mulher? Quem foi que criou Adão? Foi a esposa dele? A mulher dele? Foi o Senhor Deus. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher. Eu faço uma pergunta hoje aqui para você que está ouvindo a mensagem. A quem você tem dado ouvidos? A voz de Deus? A voz da serpente? Do diabo? Ou a voz de homens? E aí? Versículo 17. E Adão disse, e Deus disse a Adão, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Olha só. Olha o que Deus disse para Adão agora. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha aí. Tudo que o homem semeia, tudo que o homem planta, ele colherá. Eva colheu. Adão colheu. O pecado gera consequência. Escolhas erradas geram consequências. Desobediência gera consequência. A falta de vigilância gera consequência. Versículo 18. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha aí. Então, quando Deus disse para Adão, em Gênesis capítulo 2, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa morte aqui que Deus se referia a Adão não era morte física. Não, queridos. Era morte espiritual. Deus estava dizendo, enquanto você me obedecer, você serás espírito. Mas se um dia você comer aqui onde eu estou falando para você não tocar, da árvore, da ciência do bem e do mal, que está no meio do jardim, você deixará de ser espírito e se tornará pó, carne, mortal. É isso que Deus estava dizendo para Adão. Então, quando Adão pecou, ambos deixaram de ser espírito. Eles morreram espiritualmente. E tiveram consigo a natureza carnal, pecaminosa. Amém? É isso que a palavra está dizendo. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Muito sério. Muito sério. E chamou Adão, versículo 20, e chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então Deus aqui, ele cobriu a sua criação. Cobriu Adão e cobriu Eva. Fez vestes para eles. Porque estavam nus. Você vê que até aqui Deus estava cuidando deles. Olha só a misericórdia do Senhor. Eu faço uma pergunta para você que está ouvindo a mensagem. Você acha que Deus queria que Adão e Eva fossem expulsos? Você acha que Deus queria, era o desejo do coração de Deus, chegar a esse momento
Não era, queridos. Deus não criou o homem para que terminasse assim. Não era. Deus criou o homem para que ele fosse eterno, junto com Deus. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Olha aí. Então você vê que o homem, não havia maldade no seu coração. Não havia maldade naquele casal que Deus criou, Adão e Eva. Não havia. Somente pureza. Mas o homem e a mulher se tornaram conhecedores do bem e do mal. E se eles continuassem no jardim, certamente eles iriam tocar na árvore da vida. Agora você imagina um homem vivendo no pecado eternamente. Coisa terrível. Terrível. Mas Deus é sábio. Deus é Deus, meus irmãos. E Deus sabia que tudo isso ia acontecer. Deus sabia. Aí, irmão Luiz, por que Deus permitiu então? Porque Deus deu livre-arbítrio. Deus não criou Adão em série. Deus não criou Eva em série, como um robô. Deus não chipou o casal. Não. Deus deu uma ordem. E era somente obedecer. E hoje a palavra de Deus, ela nos ensina como devemos vivermos diante do Senhor. E mesmo assim, muitos escolhem desobedecer. Mesmo assim, muitos escolhem andar segundo o seu coração. Mesmo assim, muitos escolhem viver como viveu Adão e Eva, fazendo segundo a sua vontade. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Muito sério. Versículo 24 de Gênesis capítulo 3. Escute isso aqui. Escute isso aqui. Olha só o que o pecado faz. Olha só o que a rebeldia faz. Olha só o que a desobediência faz. Olha só o que a falta de vigilância faz na vida do homem e da mulher, na vida do crente. Olha só. Versículo 24 de Gênesis 3. Escute. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só. O que custou para Adão? O que custou para Eva? A desobediência a Deus. A expulsão do Éden. A expulsão do paraíso. A expulsão de um lugar santo. Amém, queridos? O pecado, ele afasta o homem de Deus. Eu já tive assim um dia, eu já vivi assim um dia, longe de Deus. Eu conheci a palavra, mas eu não vigiei. E foi quando eu voltei para pornografia, masturbações. Eu conheci a palavra, mas foi um momento que eu não vigiei. Eu deixei de orar, deixei de buscar a Deus. E aí a serpente, o diabo, se aproximou. Ele não me obrigou. Vou deixar bem claro isso aqui. O diabo não me obrigou, mas ele sugeriu. Assim como ele fez com Eva. O diabo não obrigou a Eva a comer o fruto da árvore que estava no meio do jardim. O diabo ele sugeriu, sutilmente. E eu assim aceitei e fiz. Comecei a praticar tudo de novo. Masturbação e pornografia. E isso me custou o quê? A presença de Deus. A graça de Deus. A graça. E só quem já caiu, só quem já viveu longe da presença de Deus sabe o que Adão e Eva
viveram. Porque o mesmo Deus, a mesma presença que eu perdi outrora pela desobediência a Deus, por querer viver segundo o meu coração, foi a mesma presença que Adão e Eva perderam. Porque o mesmo Deus que os criou do pó da terra e soprou neles o fôlego de vida, soprou em Adão o fôlego de vida em suas narinas, é o mesmo Deus a qual estamos aqui falando hoje. É o mesmo Deus que nos criou. Então eu repito, só quem esteve na presença de Deus um dia e não vigiou e caiu, perdeu a presença, sabe o que é viver longe de Deus. Sabe o preço que é. Adão e Eva pagaram o preço aqui, ó. Custou-lhe o jardim, custou-lhes a presença de Deus. Foram expulsos. E eu faço uma pergunta aqui, como eu fiz aqui outrora. Você acha que Deus se alegra quando um crente cai no pecado? Você acha que Deus se alegra em ter que se afastar do crente por conta do pecado? É claro que não, meus irmãos. É claro que não. É claro que não. Então, um conselho que eu deixo aqui para vocês hoje, um conselho: vigiem o que vocês ouvem, vigiem o que vocês assistem, o que vocês colocam diante dos vossos olhos, vigiem o que vocês falam, vigiem aonde os teus pés te levam apressadamente, vigie a sua mente, o que você pensa, vigie o seu coração, o que você deseja, vigia. O diabo está ao derredor, vigia. O diabo estava ali no Éden, no jardim. Vigia. Amém? Vigia. E a qualquer momento, ele vai armar uma cilada. A qualquer momento, ele vai fazer com que algo aconteça para levar o homem ou a mulher à queda. Eu estou aqui hoje pela misericórdia do Senhor, porque Deus me deu mais uma oportunidade de arrependimento. Porque eu reconheci que eu pequei. Eu reconheci que eu errei. Amém? Fui eu que caí por falta de vigilância. Porque não alimentei o espírito, mas alimentei a minha carne. Mas eu também reconheci que eu tinha que buscar o perdão de Deus para a minha vida. Amém? Eu não agi como agiu Adão, que culpou Eva. Eu não agi como agiu Eva, como agiu Eva, que culpou a serpente. Não. O culpado fui eu. Eu caí. Eu pequei. Então eu tive que me posicionar diante do Senhor e buscar o arrependimento e abandonar o pecado, renunciar à minha carne e dar ouvidos à voz de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vou repetir mais uma vez. Só quem já caiu sabe o que é ficar longe da presença de Deus. Só quem já caiu. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é sério demais. Demais da conta, demais. Amém? Então, querido, eu peço... Papai foi o mais longe que você nunca conseguiu. Eu peço que vocês atentem para essa palavra. O que leva o homem à queda? O que leva o crente à queda? A desobediência, o pecado, a rebeldia, a falta de vigilância. Amém, queridos?
e que possamos refletir sobre isso. Eu já caí e não quero cair de novo. Já perdi a presença e não quero perder de novo. E por isso eu tenho que estar em vigilância. Em vigilância. Buscando a Deus em oração. Se fortalecendo no Espírito Santo. Dizendo não para o pecado. Renunciando às minhas vontades. E não tocando naquilo que é proibido. Não tocando naquilo que não agrada a Deus. É isso que Deus quer da sua igreja hoje. É isso que Deus quer do seu povo. Estamos sujeitos à queda? Estamos. A palavra diz em Coríntios: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Mas se você cair, se você pecou, se arrependa. Peça o perdão de Deus em Cristo. O sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Não guarde o pecado, não esconda o pecado. Não. Confesse-o. Amém? Confesse o pecado. Em nome de Jesus. O que eu estou falando aqui, meus irmãos, é muito importante. É muito importante. Não esconda o pecado. Não faça como Adão, não faça como Eva. Não esconda o pecado. Mas antes, exponha a Deus. Confesse a Deus os vossos pecados, os vossos erros. Diga: Senhor, eu pequei contra ti pequei. Busque a misericórdia. Em nome de Jesus. Busque o perdão de Deus para a sua vida. Não viva uma vida que não agrade a Deus, mas vive em purificação. Vive em obediência à palavra de Deus. A Bíblia nos deixa exemplo. Amém? Para que venhamos a seguir. Aqui em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, a palavra diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então nós temos que confessar. Nós temos que confessar e deixar. Amém? Nós temos que confessar e deixar o pecado. Não podemos guardar o pecado. Não podemos esconder o pecado. A Bíblia está dizendo aqui em Provérbios 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões, seus pecados, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Em nome de Jesus. Então, se hoje você confessar a Deus os seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades, e deixar toda essa prática que não agrada a Deus, que você tem vivido, você vai alcançar misericórdia da parte de Deus. É a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Então, meus irmãos, esse é o tempo. Não esconda pecado diante de Deus. Não. Confesse-os a Deus. Abandone diante de Deus. E peça misericórdia. E siga em frente, vivendo em obediência à palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Vigilância, igreja. Vigilância. Muito triste o que aconteceu com esse casal aqui, Adão e Eva. Muito triste. Muito triste. Como eu disse, só quem já perdeu a presença sabe. Amém, queridos? Então que hoje, nessa noite, nessa hora, que possamos vivermos segundo a vontade de Deus, ouvindo a palavra de Deus e se posicionando na vontade do Senhor Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, essa é a mensagem de hoje. Que sejamos puros diante de Deus, santificados. Que não venhamos a viver na impureza, na corrupção do pecado, mas que venhamos a viver em obediência à palavra do Deus de Israel. Amém? A paz seja com todos. Eu quero agradecer a todos vocês que
estiveram aqui comigo ouvindo a mensagem, a palavra de Deus. Todos vocês que curtiram, amém, essa live. Todos vocês que começaram a seguir o perfil Luiz Alberto. Que Deus vos abençoe. Amém, queridos? Essa palavra foi muito forte. E eu cheguei até a ficar aqui emocionado, porque eu sei que não é fácil, irmãos. Viver longe de Deus é muito triste. Como eu disse, só quem já viveu sabe. Amém? O que é perder a presença, perder o Espírito e ser expulso do lugar santo. Então, queridos, esse é o tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Beijo no coração de vocês. A paz seja com todos. Que Deus vos abençoe. Que você venha buscar o perdão de Deus para a sua vida. Confessar os seus pecados e abandonar a vida que não agrada a Deus. E alcançarás tu de Deus a misericórdia. Amém? Fui. Até a próxima. A paz de Cristo.